E aí, pessoal, como é que estão aí nessa, sei lá que dia é hoje que vocês estão vendo esse vídeo? Pra mim, aqui é sexta-feira, né? Então, sextou, então eu já estou mais feliz, assim. Mas hoje eu acordei aí meio pensando em escolhas, né? Em toda escolha é uma renúncia. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou até puxar de volta. Mas é aquela. Eu queria continuar discorrendo sobre esse tema aí. E é interessante, né? Porque a gente tem uma frase muito famosa, né? Que é você só se arrepende do que não fez. Eu particularmente discordo dessa frase, ou eu diria pelo menos, acho que ela é uma verdade meio incompleta ou até inócua, assim, ela não faz muito, não adianta muito pra gente, né? A gente entende, a gente pensar dessa maneira. Já vou explicar pra vocês por quê, mas primeiro de tudo a gente tem que meio que fazer um apanhadinho aí. Então eu vou tentar fazer um negócio, tá? Vai implicar no editor me ajudar. Editor seu mesmo, só pra vocês saberem. Mas enfim, aqui temos a nossa linha. Pensar em tempo costuma ser assim que a gente pensa no tempo. Não necessariamente é o melhor jeito de encarar tempo, mas para os nossos propósitos vai servir. Então aqui assim, temos o nosso passado. Depois o editor bota aí. Aqui é o nosso passado, né? Passado a gente costuma pensar é uma linha contínua, né? Ela não ela é aquilo ali, ela se resume aquilo, ela não consegue ser mais que aquilo, nem menos que aquilo, ela é só uma linha. E aí, por quê? Porque ela é uma junção de todos os pontos presentes. Então, de novo, o editor bota um ponto presente. O ponto presente estaria aqui. Então, um pontinho. Presente é interessante. Lá na filosofia, se a gente para pensar, o presente, ele nunca é acessível a nós. Então, a gente só acessa o presente depois que ele já virou passado. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque quando eu digo assim, ó, eu vou dizer presente agora. Agora é o presente, já não é mais. Já acabou passado, né? Então já pulou ali e virou mais um pontinho dessa linha, né? Então a linha do passado é montada por vários pontinhos de presente. E aí, do presente, disparam. Opa! Não, peraí. Do presente. Aqui tá invertido minha câmera. Enfim, depois o editor vai arrumar para nós. Do presente disparam, então saem infinitas possibilidades futuras, né? E é por isso que essa frase para mim não faz muito sentido, porque quando a gente diz assim, que quando eu me arrependo que eu não fiz infinitas coisas, porque eu escolhi uma delas. Então eu vou estar sempre arrependido se a gente parar para pensar dessa maneira, né? De que a gente só se arrepende do que não fez. Porque vamos imaginar agora uma coisa mais prática. Se eu escolho sair do. Vou me usar de exemplo. Se eu escolho mudar de área de atuação, eu posso vir a me arrepender de não ter continuado na minha área de atuação anterior e ter alcançado X ou Y. Se eu escolho permanecer, eu vou me arrepender de não ter escolhido mudar. Então, assim, não faz muito, né? Não nos ajuda tanto essa questão da gente falar que a gente só se arrepende do que não fez, apesar de ser uma verdade, né? E aí, o que a gente pode tirar disso tudo? As nossas escolhas, aquilo que a gente escolheu no passado, aquilo que a gente fez no passado, de repente, às vezes, a gente pode pensar nem tanto em escolha, a gente pode pensar naquilo que a gente fez no passado, essas coisas nos construiu. Nos construíram. Enfim, essas coisas nos compõem. Então, se a gente é um resultado de todos esses pontinhos, né, de todas essas coisas que aconteceram com a gente, desde coisas que a gente escolheu, tinha liberdade para escolher, até outras que a gente não estava tão livre assim para escolher. E aí, isso nos faz quem a gente é. Então, é bastante complexo pensar no arrependimento, porque se tu mudasse a tua escolha lá, tu estaria em outra linha do tempo, né? Lembra da história da ramificação. Tu estaria em outra linha do tempo. E nessa linha do tempo tu já é diferente. E aí entra um outro ponto que eu queria falar para vocês, que eu acho que é a parte mais importante disso tudo. Quando a gente se arrepende olhando com os nossos olhos de presente, daquele ponto que a gente está agora. Ou seja, essa versão da gente olhando para outra versão da gente que estava no passado. Essa outra versão não tinha alcance do que essa pessoa tem. Aí eu vou botar aqui os desenhos para ficar mais fácil de entender. Mas enfim, esse cara do presente nosso atual, olhar para o passado, é fácil para ele dizer assim, cara, que coisa errada que tu fez, tu devia ter feito tal. Claro, tu já sabe o resultado aqui. Tu já tá sabendo o que aconteceu no presente. Então é simples de tu olhar para o passado e julgar.
Mas essa pessoa do passado, essa versão de ti que estava lá, ela não tinha alcance disso. Para ela só existia aquele 1 milhão de possibilidades e ela escolheu da melhor forma que ela podia. Então, ela fez uma escolha baseada no que estava disponível a ela. Então entra um pouquinho aquela história de perdão, que a gente também já falou em alguns vídeos, né? É difícil se perdoar, eu sei que é difícil, eu não consigo me perdoar num monte de coisa. Mas a gente precisa ir em busca desse perdão pessoal, no perdão da gente com a gente mesmo, porque por conta disso que eu falei para vocês agora, essa pessoa de antes, ela era diferente, ela era outra tu. Não era tu mesmo, era outro tu. Então esse outro tu, ele tinha outra realidade, outro contexto, outra maneira de encarar a vida e principalmente ela sabia menos sobre o futuro do que você mesmo. Então ela só podia fazer aquela escolha que ela fez, né? E é isso, na verdade. Dessas, é claro que com isso eu não quero dizer que a gente não deva usar das nossas experiências passadas para melhorar, sempre é importante, para a gente não cair nos mesmos erros sempre, né? Incorrer nos mesmos erros, mas olhando dessa forma, com perdão, com carinho, com ternura para quem a gente era no passado. Porque era só o que a gente conseguia fazer naquele ponto, né? Então é isso, pessoal. Me digam aí nos comentários se tem alguma coisa que vocês se arrependem, tem alguma coisa que vocês gostariam de ter feito diferente, ou faz sentido para todo mundo. E para finalizar, falar uma frase aí que é piadinha interna aí. Ninguém se arrepende, né? Ninguém se arrepende. Então é isso, pessoal. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.